Nós vivemos tempos extraordinários. Muitas mudanças, crises sobrepostas, e a maior dificuldade que a gente tem é conseguir filtrar o que vem dessas mudanças que é sério, que a gente deve levar em consideração, se preparar para elas, e o que é simplesmente ruído. Com esse overload de informações, com essa sobrecarga de informações que a gente vive, e muitos pesquisadores têm dito que os últimos 5 anos geraram mais informações do que os últimos 100 anos. E aí a gente fica com essa sensação estranha de que a gente não está dando conta de compreender tudo o que está acontecendo no mundo. E é essa a nossa tentativa com vocês hoje aqui, de explicar o que é ruído e o que pode ser tendência. E aquilo que é um sinal, uma tendência, como é que a gente pode se preparar para isso? Para que a gente possa reagir com o tempo necessário para surfar a onda. E uma dessas grandes ondas é, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial. Muitos de vocês, talvez, nem acreditem nisso quando a gente vê ela embarcada no que a gente consome todos os dias. Quem aqui já usa a inteligência artificial todos os dias? Olha aqui, 3, 4, 5 pessoas. Agora que quem usa rede social todos os dias? E é sempre isso, viu, gente? Tem os 80% das pessoas que falam verdade, que são vocês que disseram assim, os outros 20% que estão com vergonha estão mentindo aqui, dizem que não usam. Mas a gente olha o nosso celular 4.000 vezes por dia. Você tira do bolso por 4.000 vezes o celular todos os dias. E todas as vezes que você desliza o seu dedo no smartphone, você endereçou para um supercomputador com um algoritmo de inteligência artificial e ele entregou para você uma informação personalizada entre 2 bilhões de usuários. Nesse momento você usou inteligência artificial. Então ela já está presente nas nossas vidas. E como é que foi usar a inteligência artificial nessa primeira onda? Foi bom? Como é que foi Alguns estão fazendo assim, né? Foi bom. Né? Foi bom. Será que foi bom? Eu trouxe aqui alguns elementos que as redes sociais trouxeram para a nossa sociedade. Dá uma olhadinha com cuidado. E se a gente olha para os jovens, isso aqui fica ainda mais dramático. Porque tem isolamento social das crianças, tem o aumento da dependência, tem inclusive o aumento do suicídio entre os adolescentes. Boa parte porque as redes sociais colocaram os nossos jovens dentro de uma caverna, com essa hiperpersonalização. Ele perdeu essa abertura ao novo, de olhar com uma visão um pouco mais ampla sobre o mundo, que é o nosso papel, inclusive, enquanto escola, apresentar as outras informações, outros olhares para fazer um julgamento mais crítico. E a gente deixou de fazer isso, porque as redes sociais não entraram nas escolas de maneira controlada ou dominada. Quando entraram, foi para atrapalhar a aula, não para a gente dizer para os alunos como é que deveria ser o uso, o protocolo, a ética na rede social, a cultura digital, para que eles pudessem evitar esse tipo de comportamento. Então, a primeira lição que eu queria guardar aqui é o primeiro contato com inteligência artificial não foi bom. Especialmente para a gente enquanto escola. A gente não soube aproveitar a onda do primeiro contato. Tudo bem. Agora, o que isso traz para a gente como lição? Que vem uma segunda onda por aí. Muito mais exponencial. Muito mais complexa. E a gente viu isso há 1 ano e meio atrás com o ChatGPT. A grande diferença é que a inteligência artificial das redes sociais tinha algoritmos e tem ainda rudimentares de primeira geração. Eles só curam o conteúdo, eles só distribuem o conteúdo. A segunda geração faz uma coisa incrível e gera o conteúdo. Coisa que era restrita apenas a nós, seres humanos. Bom, 1 ano e meio se passou nisso que a gente chama de inteligência artificial generativa. Passou 1 ano e meio. Há 2 semanas atrás, a OpenAI, que foi a empresa que trouxe o ChatGPT à vida, lançou o ChatGPT 4o, ou de
omni, de que agora não só ele escreve, ele vê, ele ouve e ele fala. Ou seja, ele consegue usar a linguagem natural. Porque a diferença entre máquina e homem era a linguagem. Quando a linguagem se aproxima do ser humano, e agora ela simula o ser humano, inclusive com emoção. Se você for usar um ChatGPT 4o, você vai ter emoção na fala, mas as máquinas não têm emoção. Isso está restrito ao ser humano, mas eles simulam a emoção. O que isso traz de transtorno para a sociedade? Quando a máquina simula emoção, ele gera intimidade. E com intimidade ela pode manipular. E aí eu preciso começar a tomar cuidado com as crianças e com os jovens. Como é que a escola assume um papel de reforçar a visão crítica sobre as informações que circulam no mundo? Porque agora a gente tem dois tipos de informação e de conteúdo. O conteúdo natural, que vem dos seres humanos, e o conteúdo sintético. Nós nunca enfrentamos isso. E democrático, qualquer um tem acesso. Inteligência artificial saiu dos grandes laboratórios de Harvard, do MIT, das grandes companhias, e ficou à disposição de qualquer um dos seres humanos agora sem pagar nada. Um potencial explosivo se a gente não conseguisse, como escola, aproveitar a onda e a oportunidade. Por outro lado, gente, é a maior tecnologia já inventada na história da humanidade. Olha que incrível e que extraordinário estarmos vivendo esta época. Vamos surfar essa onda. Eu trouxe esse vídeo para vocês, esse vídeo é uma pérola. O Steve Jobs fez um depoimento no início da carreira dele, falando quão bom seria se um dia nós tivéssemos esse tipo de tecnologia, que foi exatamente o lançamento do ChatGPT 4o. Vamos ouvir o que ele disse nessa época. Do you know who Alexander the Great's tutor was for about 14 years? You know, Aristotle. And I read this, I became immensely jealous. And I think I would have enjoyed that a great deal. And through the miracle of the printed page, I can at least read what Aristotle wrote without an intermediary. And maybe if there's a professor, they can add to that, but at least I can go directly to the source material. And that is, of course, the foundation upon which our Western civilization is built. But I can't ask Aristotle a question. I mean, I can, but I won't get an answer. And so my hope is that in our lifetimes, we can make a tool of a new kind, of an interactive kind. And so my hope is someday, when the next Aristotle is alive, we can capture the underlying worldview of that Aristotle in a computer. And someday, some student will be able to not only read the words Aristotle wrote, but ask Aristotle a question and get an answer. And that's what I hope that we can do. Gente, isso já é possível. Isso já é possível na sua escola. Você pode pedir para o ChatGPT, escrevendo um prompt, para ele se comportar como Aristóteles. Porque o conteúdo de Aristóteles está disponível na rede e foi todo aprendido pela máquina. Você pode ter na sua sala de aula um grupo estudando com Aristóteles e perguntando para o Aristóteles, e ele vai responder em português. Você pode ter um outro grupo estudando com Platão. Que escola incrível! Essa escola que ele sonhou há 30 anos atrás pode ser feita na sua escola. Eu não pude deixar de passar a oportunidade, peguei o meu ChatGPT e pedi para o Aristóteles. Falei, olha, você vai ser o Aristóteles. E pedi para o Aristóteles me apresentar, que honra! Pela primeira vez na história, Aristóteles pôde apresentar o Sandro para uma palestra. Fiz isso em casa, em 30 segundos. Querem ver? Aí eu disse, eu quero Aristóteles, falando em português, com sotaque caipira de Ribeirão Preto, que é da onde eu estou morando agora, que vocês perceberam, que um porta um pouquinho diferente. Vamos ver como é que Aristóteles me apresentaria? Senhoras e senhores, é com profunda honra que vos apresento um ilustre orador, o eminente Sandro Bonas, cujas erudição e visão futurista sobre inovação e inteligência artificial são verdadeiramente notáveis.
Seu vasto conhecimento nos guiará pela intricada senda de como a inteligência artificial moldará o futuro da humanidade. Acolham com vossos mais calorosos aplausos este eminente palestrante. Que os céus vos abençoem e que a sabedoria ilumine vossas mentes. Olha que honra. Aristóteles me chamou. E foi bem, hein? Sabia tudo de mim. Realmente é um cara incrível. Pode acontecer na sua sala de aula, com o seu professor. E essa aula pode ser marcante para o seu aluno voltando para casa e falar: pai, hoje eu estudei com Aristóteles. Esta é a aula que vai marcar a vida desses estudantes. Está acessível, foi democratizado. Tem várias outras experiências. Eu trouxe alguns recortes para a gente ver o que é ruído e o que é tendência. Vamos conhecer o potencial um pouquinho dessa nova geração de inteligência artificial e como isso pode afetar os nossos empreendimentos educacionais. Reflexão para a gente saber se nós precisamos tomar um cuidado incrível para não virar um táxi. Porque tem muito dono de escola que diz o seguinte: não, é obrigado ter escola. Era obrigado ter táxi. Mas nem por isso eles deixaram de existir na totalidade. Então, se a gente se antecipar as tendências e aproveitar a onda para reforçar as nossas escolas, a gente não vai ser superado. Vamos ver algumas aplicações aqui, só para vocês entenderem o potencial da tecnologia que vai transformar a educação, como fez a disrupção em tantos outros setores. Hey, ChatGPT. Hello there. How's it going? It's going really well. Today, I'd really like your help solving a math problem. I'm all ears. What math problem can I help you tackle today? So I'm going to write down a linear equation on a sheet of paper and I'll show you. And then I'd love your help working me through it. But importantly, don't tell me the solution, just help give me hints along the way. Got it. Oh. Okay, I see it. No, I didn't show you yet. Just give me help along the way. 1 second. Whoops. I got too excited. I'm ready when you are. So, ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's work- exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract 1 from both sides? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? Spot on. Now you've isolated the term with x on one side, and it looks like 3x equal 3. What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure. Can you give me another hint? Of course. You have 3x, and you want to find the value of x. Think about what operation would undo multiplication. Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication, because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3 and let me see what I get. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. How do you feel about solving linear equations now? Yeah, honestly, I'm not pretty confident I can solve linear equations, but why would you ever need to use this in the real world? I'm really skeptical. That's a fair question. Linear equations pop up in a lot of everyday situations, even if we don't realize it. For example, calculating expenses, planning travel, cooking, and even in business for profit and loss calculations. It's basically a way to solve problems where you need to find an unknown value. Plus, Wow, it's okay. You know, I have a lot of unknown values in my life. I'm totally convinced I'm gonna learn math now. I love that attitude. Math can definitely help solve some of life's mysteries. Whenever you're ready to dive into more math, I'm here for you. Anything else you'd like to tackle today?
So ChatGPT, I really love that you taught the value of math to my friend Mark. And I wrote one last thing I'd love if you could take a look at. Of course. I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. Okay, so this is what I wrote down. What do you see? I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. Yeah, well, I really appreciate all the help. So yeah, as we can see... Incrível, não? Eu me pergunto se a gente tem professores tão bem-humorados nas nossas escolas, tão disponíveis, tão capazes de ajudar os alunos. Às vezes não. Será que quando a gente está olhando o plantão de dúvidas que tem às vezes no contraturno das escolas, todos os professores estão assim, animados, felizes? Eu já vi muito professor quando o aluno pergunta, mas para que eu vou usar isso? Qual a resposta do professor? Porque vai cair na prova. Ela não disse isso. Ela disse, olha, você pode planejando viagem, até cozinhando. Ele falou, opa, que legal. Então é suave, gente, mas tem uma mudança gigantesca que se o ser humano não se transformar, especialmente do lado humano. Você viu que ela sorriu, que ela deu risada? Ela não tem emoção, mas ela simulou, ela criou intimidade. Como é que a gente vai sobreviver a essa onda? Trouxe mais alguns exemplos aqui. Olha só usando o device durante a explicação e fazendo junto. Olha outra aplicação. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course. I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Remember Really, the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC? You're close. Actually, side AC is called the adjacent. Só um trechinho para perceber que tem muita aplicação. E aqui a gente não está falando das respostas que as escolas costumam dar. Ah, mas o aluno vai lá para copiar uma resposta e pôr na redação. Não. Dá para a gente ter outro tipo de uso. Dá para a gente sofisticar a sala de aula. Então a inteligência artificial, talvez a melhor medida não seja repelir, mas talvez seja a gente aprender a como melhorar, se nos negócios ela aumenta a produtividade, na educação ela pode melhorar a aprendizagem. O que muda? A nossa postura frente a isso. E olha, tem tanta evolução que inclusive para situações que são delicadas à humanidade, ao ser humano, para deficientes, tem uma questão em relação ao deficiente visual. Olha uma aplicação, porque agora, de novo, linguagem natural. A IA vê. Quantas aplicações podem ser possíveis? Dá uma olhada aqui. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. Você imagina se cada deficiente visual puder ter um assistente pessoal ajudando a fazer uma visão de mundo, interpretando o mundo para facilitar o acesso. Isso é uma outra aplicação fantástica para a humanidade. E o lado ainda mais avançado dessa tecnologia é um experimento que se faz agora em um implante cerebral. Olha que controverso esse assunto. Como a gente consegue colocar sinais cerebrais para uma inteligência artificial interpretar o sinal cerebral e agir para alguém que tem dificuldade de locomoção, no caso dos tetraplégicos, que é o vídeo que eu vou mostrar aqui. Esse caso já foi bem sucedido,
de uma empresa do Elon Musk, que vocês conhecem bem, da Tesla, dos foguetes que estão levando homens para o espaço, e agora esse experimento também para ajudar pessoas que não tinham tanta visão de futuro. Olha que caso especial esse. Hey, I'm Nolan. 7 years ago, I dislocated my C4, C5 while swimming in a lake. There were a lot of things to adjust to. Some things I would have never guessed would be difficult became very difficult. It's Nolan's biggest dream right now to become independent. I hope that this study not only helps him to do that, but it also helps technology to advance in quadriplegics. I'm really excited to be a part of this Neuralink project. I want to help out people down the road as much as I can. I mean, when I first actually moved the cursor with my mind, it blew my mind for like a whole day. And to be helping, to be able to be useful in some way, it completely changed how I live. Então aqui a gente pode ter aplicações diversas com exoesqueletos, com robótica, para que a pessoa possa ter autonomia e independência novamente. Aplicações gigantescas que a fronteira da IA trouxe para a gente. Então o mundo pode ficar muito melhor. A gente geralmente tem tido mais restrições do que esperança. E o mundo vem sentindo agora dramas ligados aos combustíveis fósseis que têm esquentado o planeta Terra. E o Uber, por exemplo, que no passado já fez a disrupção de um setor inteiro. Se você estiver em Los Angeles, em Phoenix ou em São Francisco, você já pode hoje chamar o seu táxi sem nenhum motorista, operando nessas cidades para qualquer um de nós. Carros da Jaguar, com 12 airbags super seguros, elétricos, recarregáveis por energia solar nas suas bases. Super sustentáveis. E aí a estatística mostra isso, gente. 98% dos acidentes automobilísticos são por falha do humano. Esses carros já têm 6 milhões de quilômetros rodados. Tiveram 14 acidentes. Desses 14, 12 porque alguém bateu no carro. 2 foi por problema no projeto. 1 porque tinha um motorista da Google dirigindo. Então, em 6 milhões de quilômetros, um único acidente. Quantos acidentes nós temos em 6 milhões de quilômetros com humanos dirigindo? Isso já está acontecendo. Querem ver um pouquinho? Tem aqui um segundinho de vídeo para vocês. Nice to see you. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions,
demais, né? Tá aí. Para quais carreiras os nossos estudantes estão lá mergulhados? Para qual vestibular? Gente, sabe quantos trabalhadores tem na indústria do petróleo ou dos combustíveis fósseis? Tínhamos, na época da pandemia, 34 milhões de trabalhadores. Sabe quantos trabalhadores na indústria fóssil tem hoje? 32. 2 milhões foram perdidos. Porque a gente tem falado, inteligência artificial vai desempregar muita gente. Vai. Sabe quantos trabalhadores tem na indústria verde hoje? A indústria limpa? 36 milhões de trabalhadores. Ela gerou 36 milhões de trabalhadores e em 2022 ela superou em 4 milhões a indústria velha. Então sim, vai desempregar muita gente, mas sim vai criar muito emprego. A decisão que as escolas precisam tomar é para qual emprego a gente vai dar empregabilidade para os nossos jovens. Para qual carreira a sua escola está apontando o seu jovem? Para a profissão que vai desaparecer ou para as novas profissões? Por isso que eu costumo dizer que as escolas de aprovação precisam começar uma transição que pode ser lenta, gente. Mas precisa começar. Pode ser de 1 ano, pode ser de 10 anos. Sair da escola de aprovação para uma escola de inovação, onde a escola é a arquiteta do futuro, onde o professor é um futurista, onde ele ajuda a desenhar o futuro para que esse aluno, 10, 15, 20 anos depois, possa entrar num mercado que a gente desconhece hoje. Então ele tem que aprender a aprender. O foco está muito menos no conteúdo, a gente sabe do vestibular, a gente sabe do Enem, continua sendo importante, mas eu preciso começar a pisar em terras novas, senão eu passo a ser o táxi, que não percebeu e lutou contra a novidade. Tem muita novidade boa vindo. Eu não preciso abandonar tudo e fazer um cavalo de pau na minha vida. Mas é importante começar pequeno, se adaptar pequeno. Inovação começa assim. Experimenta com uma turma, o seu professor mais inovador, mais engajado. Experimenta com ele. Começa a mudança. Mas começa. Porque o mundo novo a gente pode construir. É papel da escola fazer isto. Agora, nem tudo são flores. Se a escola não se posicionar agora, tanto pelas carreiras dos estudantes, quanto pelos problemas que a IA também traz. Vocês já ouviram falar em deepfake, certo? Eu fiz um experimento para cá. Eu estava à noite em casa, preparando essa apresentação, alguns amigos pedindo uma pizza, e eu falei assim para eles. Falei, gente, tem um evento lá em Brasília. Eles sabem que a gente vive nos eventos. Eu falei, olha, você está em Brasília? Tá, vai ter alguém lá do governo? Eu falei, vai. Mas não presencialmente. Eu pedi para o presidente da República, eu estou em Brasília, somos de educação, ele tem que prestigiar o evento de educação. Pedi para ele me mandar uma mensagem para os meus mantenedores. Diferentemente da bandeira, pedi para mandar. E mostrei o áudio que o Lula me mandou. Eles falaram, caramba, não é que ele mandou mesmo? Eu fiz o áudio, em 5 minutos, no meu computador, eu clonei a voz da maior autoridade de um país, sem nenhuma restrição, paguei $10. E ainda vou pôr no reembolso, que o Chain vai pagar, né? $10. E escrevi o texto que eu quis. Eu fui lá, escrevi um texto, clonei a voz de um presidente de uma república e trouxe aqui. Querem ver? Companheiros e companheiras, agradeçam ao Sandro por essa belíssima palestra. O Grupo Cego está de parabéns por esse evento. Não pude estar com vocês hoje, mas deixo o meu abraço. Bom evento a todos e não esqueçam de renovar seus contratos para o ano que vem. Muitos aplausos, por favor. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas olha o cuidado com as crianças. Eu mostrei para as pessoas, eles não sabiam, eles se enganaram. As eleições vêm aí. Qual é o nosso papel com a escola? Isso, gente, estava reservado lá nos laboratórios das grandes instituições, caríssimo, no FBI, nas agências de inteligência, na CIA. Qualquer um agora contrata isso. O seu aluno de 15 anos pode fazer o que eu fiz. Eu poderia mandar uma mensagem lá para o RH, clonando a voz do Chain, e pedir para aumentar o salário, que é uma boa ideia. Que é uma, diga-se de passagem.
Então, gente, os cuidados da escola têm, primeiro, a carreira dos nossos estudantes, esse olhar para o futuro, ajudá-los, porque as famílias vêm da tradição querendo simplesmente repetir o sucesso que eles tiveram. É o nosso papel como escolas ajudá-los a rever o futuro, que é novo. Porque se a escola não tiver uma porosidade entre a comunidade e a escola, ela tem que sim trazer os elementos da comunidade, mas ela tem que filtrar um pouco, porque ela tem que mudar. Ela não pode só replicar padrão, ela precisa trazer padrões novos. Então é papel da escola explicar o futuro. E a escola é a instituição capaz de ajudar a fazer o futuro que nós queremos. A escola é o sistema imunológico. Gente, se a inteligência artificial pode fazer um drone, escolher a pessoa de um partido A, um partido B e jogar uma bomba, e pode, ou se ela pode mudar a vida de um tetraplégico ou de um deficiente visual, é uma escolha da sociedade, é uma escolha da humanidade. Quem é que vai ajudar a escolher isso? Vocês, a gente, formando as nossas crianças, discutindo esses assuntos na sala de aula, porque nós somos o sistema imunológico. E como é que funciona o sistema imunológico, gente? Trazendo o vírus em doses pequenininhas para criar o anticorpo. Se você como escola falar isso não entra aqui, você não faz o papel do antivírus. Traz a tecnologia, aprende com ela, desenvolve o sistema imunológico para você vencer a tecnologia e não a tecnologia vencer os seus alunos. Então se comporte como um sistema imunológico. Pequenos elementos, por isso que você não tem que fazer uma ruptura, porque o seu sistema imunológico não aguenta. Mas se você trouxer de novo pequenos elementos, pequenas iniciativas, você vai criando uma capacidade de reação e de transformação. E quem sabe de mutação para o bem, para construir a nova sociedade. Nós, por que a gente fica com a cabeça cheia de informações, no misto entre medo, euforia e ansiedade? Porque a gente vive nesta equação. Tem um autor, um ex-professor de Harvard, falecido há poucos anos, chama A.O. Wilson. Ele tem um termo que para mim define o papel da humanidade hoje, o que nós vivemos hoje. Ele diz que os nossos cérebros têm emoções paleolíticas. A gente sente as mesmas coisas que os humanos sentiam nessa época. Os medos, as frustrações, a ira, a raiva, o ódio. Isso não mudou. As instituições já são medievais. Mas as tecnologias parecem deuses, são divinas. Então essa mudança da tecnologia ser exponencial, a complexidade do mundo ter aumentado tanto, mas a nossa capacidade de entender a mudança é linear. A tecnologia é exponencial. O ser humano é linear, então a gente não consegue projetar o futuro interpretando, quando a gente fala como é que vai ser a inteligência artificial daqui a 100 anos, a nossa interpretação, o nosso exercício de futurologia sempre vai ser linear. Não, vai mudar alguma coisinha aqui, mas a tecnologia está se comportando de maneira exponencial. Elon Musk diz que em 5 anos, as máquinas, com essa nova modelagem, porque agora uma máquina, ou seja, uma IA treina outra IA, elas tinham acesso a só informações escritas, agora ela parece ter acesso a todos os vídeos do YouTube, todos os áudios e todas as plataformas de streaming, além do que estava escrito. O potencial de aprendizado da máquina, ainda com outra máquina ensinando ela, é muito maior do que foi. Se a gente em 1 ano e meio viu toda essa mudança, os próximos anos serão mais rápidos ainda. Então a gente precisa urgentemente garantir que os nossos sistemas imunológicos estejam preparados. Façam esse exercício na escola de vocês. Comecem pequeno, mas comecem. E vamos ser a escola que é a arquiteta do futuro dos nossos estudantes. Vamos aprender com a lição que a gente teve das redes sociais, que a gente não foi tão bem. Mas estamos vivendo o período mais extraordinário na história da humanidade. E a gente pode fazer a diferença. Muitíssimo obrigado, gente. Bom evento a todos.